Boa noite, igreja, paz seja convosco. É bom estarmos aqui mais uma vez, neste lugar de oração, eu aqui, você aí na sua casa, que também é uma extensão da casa do nosso Deus, também é um lugar de oração. E estamos aqui nessa noite para compartilharmos da palavra de Deus, aqui daquilo que está no coração do nosso Deus, para os nossos corações nesta noite. Eu te convido, nesse momento, a falarmos com Deus, a orarmos, a buscarmos a face do nosso Deus, a buscarmos o nosso Senhor, para que assim haja esperança para cada um de nós. Eu te convido a orar. Pai, muito obrigada por esta oportunidade de estar na Tua presença, juntamente com os meus irmãos, Senhor amado. Deus querido, te agradecemos, ó Pai amado, porque mesmo que estejamos, Senhor, ainda, Pai amado, com restrições, Senhor amado, ainda passando pelo isolamento social, ó Pai, mas a Tua palavra, ela não está presa, ó Pai, e eu creio, Senhor Jesus, que nesta noite ela será enviada a cada vida, a cada coração, e o Senhor fará a obra necessária em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 23. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta escrita em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, essa leitura que nós fizemos retrata o momento da crucificação de Cristo. E ali, a partir do verso 35, como nós lemos, nós vimos aqui que todos aqueles homens que estavam ali em volta, todos aqueles homens que queriam a morte de Cristo, estavam zombando dele, estavam escarnecendo dele, riam da situação qual ele estava passando. Alguns diziam, tu não diz ser o rei dos judeus, por que estás passando por tudo isso? E ali nós vemos que aquela população, aquelas pessoas ali em volta, zombavam, escarneciam do nosso Deus. E se nós pararmos para pensar, não é diferente dos dias de hoje, que infelizmente o nome do nosso Deus, infelizmente há muitas pessoas escarnecendo, zombando do nosso Deus. Há muitas pessoas querendo humanizar a Deus. Então, o que o Espírito Santo de Deus quer tratar comigo e com você nesta noite? A respeito do temor a Deus. Aqueles homens não demonstravam nenhum temor, nenhum respeito a Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, a humanidade ela tem caminhado assim, não demonstrando nenhum temor, nenhum amor, nenhuma reverência ao nosso Deus. E o mais triste é que, infelizmente, muitos têm abandonado a fé, deixando de acreditar em Deus e se tornando como um daqueles homens estavam ali no dia em que Cristo foi crucificado. Mas o interessante nesta passagem, irmãos, é que nós vemos a história de dois homens que estavam ali na mesma situação que Cristo, sendo crucificado. O livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 32,
vai dizer que ambos aqueles homens, assim como aqueles que estavam ali próximo à cruz, zombavam de Cristo, falavam, riam, tentando ridicularizar a Cristo. Mas no decorrer da história, o livro de Lucas, ele vai trazer um registro magnífico, um registro aonde nós vemos que há perdão quando há arrependimento. A gente vê no versículo 39, Lucas, ele vai salientar, ele vai destacar o seguinte, que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra o Senhor. Eram dois, e ele fala a respeito de um. Mas volta a dizer, Marcos vai registrar que todos os dois estavam zombando. Mas em um dado momento, algo aconteceu. E é o que nós vamos ver aqui no decorrer da meditação da palavra de Deus. Então, aqueles dois homens estavam sendo crucificados com Cristo. Mas ambos tiveram atitudes, ambos tiveram uma posição esta que definiu o futuro de cada um deles. Então, no verso 39, nós vemos que um deles zombou de Cristo. Ele dizia, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele homem que zombava de Cristo, aquele homem que estava sendo crucificado ali também, que estava ali pendurado na cruz, ele estava pensando somente o quê? Em salvar-se, em livrar-se daquela situação. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, não era uma situação confortável. Imagina, você está pendurado numa cruz, ser crucificado, ali diante de todos, diante dos seus familiares. Embora nós saibamos que aqueles homens estavam pagando pelo delito que eles fizeram, mas Jesus não. Jesus estava ali no meu e no seu lugar. O delito que era meu, o pecado que era meu, Jesus estava levando ali sobre a cruz do Calvário, para que eu e você não pudéssemos passar por aquilo. Então aqueles homens haviam errado, sim, mas um deles estava preocupado com isso. Ele queria salvar-se a si mesmo. Como ele viu que Cristo estava ali na mesma condição com ele, ou seja, pendurado numa cruz, ele começou a zombar, ele começou a escarnecer, ele começou a dizer que Cristo é esse, que Deus é esse, que se diz tão todo-poderoso, está pendurado numa cruz. Talvez você, como um servo de Deus, você como um cristão, talvez na caminhada da sua vida, você tenha ouvido pessoas falarem isso para você. Pessoas ali no dado momento onde você estava passando por uma situação tão difícil, algumas pessoas podem ter chegado para você e ter dito, cadê o seu Deus? Tu não serve a um Deus vivo? Por que ele está permitindo você passar por isso? Há muitos irmãos abandonando a fé e agindo como aquele homem, deixando de acreditar em Cristo, porque o seu pedido naquele momento, na hora que ele queria, não foi atendido. E aquele homem, ele zomba, aquele homem escarnece de Cristo, dizendo palavras horrorosas para o nosso Deus. E o nosso Deus ali, como uma ovelha muda, ele ouviu todas aquelas acusações, mas em nenhum momento o Senhor respondeu àquele homem. E no decorrer da história, nós vamos ver lá no versículo 40, que um deles, que também já estava blasfemando contra Cristo, a gente percebe que ele muda a sua postura. A gente percebe que ele muda a sua posição, o seu pensamento em relação em Cristo. Ele que antes estava zombando, também escarnecendo de Cristo, ele observa a situação e ele cai em si e ele vê que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. A gente vê isso registrado no versículo 40, que ele responde para aquele que estava blasfemando, ele repreende aquele homem e diz, você não teme a Deus? Irmãos, quantos de nós um dia estávamos do outro lado da história? Quantos de nós um dia também já blasfemamos, já falamos coisas absurdas a respeito de Deus? Eu trabalhava num setor, numa grande empresa, e ali havia um homem que ele tinha o prazer de escarnecer, ele tinha o prazer de blasfemar, de falar
contra Deus, falar coisas pesadas contra Deus. Talvez você hoje que está em casa me ouvindo, você pode ter sido um desses homens, mas chegou o dia em que você caiu em si e você reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele outro homem que estava sendo crucificado, ele deixou a zombaria de lado, ele deixou de blasfemar contra Deus e ele cai em si e ele chama a atenção do outro homem e diz: você não teme a Deus? Olha o que você está falando, olha o absurdo que você está dizendo a respeito de Cristo. Irmãos, a salvação do nosso Deus está disponível a todos. Não importa se antes você blasfemava, hoje você tem a oportunidade de cair em si, de reconhecer de que sem Deus você não é nada. Que Deus é soberano, que Deus é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós apenas somos criatura. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Não tem como querer lutar contra Deus. Tentar lutar contra Deus é perda de tempo, porque Deus é soberano. E aquele homem, ele fala: você não teme a Deus? Nós estamos sobre igual sentença. Você não percebe que esse é o Filho de Deus? E aí no versículo 41 ele fala: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aquele homem se arrepende, aquele homem ele reconhece que Jesus Cristo era inocente, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, que possamos aproveitar as oportunidades. A cada dia que o Senhor nos concede estarmos vivos, estarmos com vida, é uma oportunidade de revermos as nossas vidas, de revermos os nossos atos, nos arrependermos e nos achegarmos até Ele. É o convite que o Senhor faz para cada um de nós. Se você blasfemava, não blasfeme mais. Se você murmurava, não murmure mais. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Aquele homem, ele olhou para Cristo e ele viu, não um homem sendo crucificado, mas ele viu em Jesus a sua salvação. É interessante que ele não pediu a Jesus para livrá-lo da cruz, como o outro pediu. O outro só estava pensando na questão material, de salvar a sua pele, de sair daquele momento, de ser livre daquele ato, de passar pela cruz. Mas aquele homem, ele faz um pedido especial ao Senhor. Ele vê além. Olha o que ele fala no versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O olhar, a decisão, a atitude daquele homem estava em quê? Na vida eterna. Aquele homem buscava no Senhor não a salvação física, mas a salvação da sua alma. Porque ele cai em si, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece os seus erros. E ele vê em Cristo alguém que pode livrá-lo. Não da condenação, porque ele já estava condenado, mas de uma condenação eterna, que só Jesus poderia libertá-lo. E aí o Senhor responde àquele homem: em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem que antes zombava, que escarnecia de Cristo, ele reconhece os seus erros, ele se arrepende, ele faz um pedido a Cristo e o Senhor perdoa os seus pecados e ainda lhe garante a vida eterna. Naquele mesmo instante, o Senhor falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu estou te garantindo, meu filho, o seu passaporte para a vida eterna.
Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Se a gente parar para pensar o que aquele homem havia cometido, qual o pecado, qual o delito que ele havia feito para poder estar ali pagando com a vida na cruz. E aí, às vezes, a gente olha para nós mesmos e fala, não tenho chance, não há oportunidade para mim. Eu te digo, tem chance sim, tem oportunidade sim. A chance e a oportunidade que você tem é agora, aí onde você está na sua casa. E tudo isso na vida deste homem só foi possível porque ele temeu a Deus. O temor ao Senhor trouxe a garantia da vida eterna para aquele homem. E o que é temer a Deus? Temer a Deus é sentir medo? Em nenhum momento, na fala deste homem, nós percebemos medo. Pelo contrário, nós percebemos o quê? Uma reverência, um temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Aquele homem, ali na cruz, ele demonstrou reverência. Ele demonstrou admiração por um Deus grandioso. Um Deus tão poderoso, o Criador de todas as coisas. O temor ao Senhor fez a diferença na vida daquele homem. Ele se humilhou. Ele, por um instante, esqueceu-se da dor física, do sofrimento, da vergonha externa que ele estava passando. E ele passou o quê? A se preocupar com a sua vida eterna. O que haveria de acontecer com ele após aquela morte na cruz. Mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, aquele homem, mesmo estando à beira da morte, ele viu em Cristo uma esperança. Ele viu em Cristo a oportunidade de salvação, porque ele temeu a Deus. Tema ao Senhor. Não leve Deus em vão. Não leve o nome do Senhor em brincadeira. Não pense que Deus é para ser levado de qualquer forma. Não. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Não permita que a indiferença, não permita que as blasfêmias, não permita que as murmurações, que as zombarias em relação a Deus entre no seu coração. Não seja como um dos zombadores, mas seja como um daqueles que teme ao Senhor, que sabe que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Hoje a humanidade ela se vê perdida, porque nós percebemos que cada um, às vezes, acha que é Deus, tem o poder de Deus nas mãos, de fazer o que quer, na hora que quer, da forma que quiser, e se esquecem que há um Deus soberano, se esquece que há um Deus criador. Que isso não ocorra comigo e não aconteça com você. E aí a gente vê que aquele homem, ele teme ao Senhor. E o Senhor libera o perdão para aquele homem e garante para ele também a vida eterna. Então, temer ao nosso Deus nos traz benefícios. Temer a Deus nos dá a garantia de perdão e de vida eterna. Além disso, a palavra do Senhor também vai nos mostrar alguns benefícios que nós temos quando nós tememos a Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículos 26 e 27, vai dizer assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Quando eu e você tememos ao Senhor, nós encontramos nele um forte apoio. Nós sabemos em quem nós podemos nos amparar, a quem recorrer. Quando todos nos abandonam, quando não há recursos, quando não há resposta, quando não há solução, quem teme ao Senhor sabe que vai encontrar nele, sim, um forte apoio, um forte amparo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando todas as respostas são negativas, quando tudo vem ao contrário às nossas vidas, quem teme ao Senhor encontra nele um forte apoio.
O versículo continua: e isso é refúgio para os seus filhos. Quem teme ao Senhor encontra segurança não apenas para a sua vida, mas segurança para a sua família, segurança para os seus filhos. Tema ao Senhor, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Faça do Senhor a sua fortaleza, faça do Senhor o lugar altíssimo, faça do Senhor o lugar aonde você encontra refúgio. Quem teme ao Senhor consegue, tem proteção para a sua vida e para a sua família. Quem teme ao Senhor, versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida. Quem teme ao Senhor encontra vida. Quem teme ao Senhor encontra nele a vida, não a vida terrena, mas uma vida eterna. Uma vida com segurança, na certeza de que ele tem cuidado de nós. Aleluias. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6, nós vamos ver mais algumas coisas a respeito do temor ao Senhor, a respeito dele ser uma fonte de vida. Reconhece-o, quem teme ao Senhor, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quem teme ao Senhor reconhece ele em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E o Senhor promete endireitar as suas veredas, promete endireitar os seus caminhos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 12 e 13, o Senhor também diz algo para cada um de nós. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de mim, o que o Senhor requer de você? Não é que temas o Senhor, o teu Deus, e ande em todos os teus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor te convida a temê-lo. O Senhor te convida a observar os seus caminhos, a observar a tua palavra. Amados, o desejo de Deus sempre é de nos abençoar. Os pensamentos de Deus ao meu respeito e ao seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de abundância, de prosperidade. Mas eu e você precisamos nos voltarmos para Ele e reconhecê-lo que Ele é Senhor, temer ao seu nome. O versículo 13 fala, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Todos os mandamentos do Senhor, irmão, é para o meu bem e para o seu bem. Deus não quer o seu mal. Deus não se alegra em ver você se perder nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias decisões. O Senhor quer o teu bem, o Senhor quer o meu bem. Temer ao Senhor te ajuda a evitar o mal. Provérbios, no capítulo 16, versículo 6, vai dizer o seguinte, aleluias, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Temer ao Senhor te evita de praticar o mal. Irmãos, como aquele homem na cruz, ele temeu ao Senhor, ele alcançou perdão e vida eterna. O mesmo Cristo hoje te oferece perdão e vida eterna. Basta apenas uma decisão do seu coração. Basta você temer a Ele e você verá a glória dele se manifestar na sua vida. E em cima desta palavra, irmãos, meditando nesta palavra, se hoje você examinar a sua vida, você olhar para dentro de si próprio, de si mesmo, você talvez possa dizer, será que os meus atos, está refletindo aquele primeiro ladrão ali na cruz, aquele homem com aquela atitude arrogante, pensando somente nas coisas materiais? Ou será que a minha vida tem refletido o segundo homem ali pendurado na cruz, temendo ao Senhor, reconhecendo o Senhor
se arrependendo dos seus pecados e recebendo do Senhor perdão e vida eterna. Para finalizarmos, Salmos 34, a partir do versículo 11. O Senhor faz um convite para mim e para você. Um convite que está estendido a todas as nações, à humanidade. Ele fala: vinde, filhos, e escutai-me. Se achegue ao Senhor. Ouça o que Deus tem para a sua vida. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Se você está com seu coração machucado, se você está com seu coração magoado, revoltado com Deus, entristecido com Deus, porque Ele não fez aquilo que você desejava que fosse feito, o Senhor, nesta noite, Ele te chama. Vinde a mim, meu filho, me escuta, que eu vou te ensinar a temer a mim, a temer o meu nome. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem não quer viver o bem? Quem não quer ter uma longevidade de vida? E o Senhor nos dá uma orientação. Ele fala: refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreie a sua língua. Cuidado com o que tem saído da sua boca. Não blasfeme, não zombe do Senhor, não escarneça do Senhor Jesus. Se porventura você tem tido esse tipo de atitude nesses últimos tempos, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de você consertar isso diante de Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Fale para Ele o que você sente, o que você tem pensado. Seja sincero diante de Deus. Davi, ele foi tido um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha sinceridade com Deus. Até porque, irmãos, não tem como escondermos nada do nosso Deus. Ele sabe tudo que passa na sua mente, no seu coração. Então, se você quer viver ao bem do Senhor, se você quer temer a Deus, refreia a sua língua do mal. Guarde os seus lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal. Pratica o que é bom. Procure a paz e empenhe-te por alcançá-la. É o recado do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Que o Senhor possa completar esta mensagem, esta palavra no seu coração. Que você possa temer ao Senhor. Que você possa refletir nos seus atos, no que tem saído dos seus lábios, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar a Deus, interceder a Deus pela sua vida. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece os seus caminhos, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe por tudo que você tem passado. Se você se vê como aquele homem que blasfemou, que disse coisas horrorosas ao Senhor, pensando somente na questão material, que o Senhor nessa noite possa mudar a sua visão. Que o Senhor nessa noite possa mudar os seus pensamentos através da palavra dEle. E que você possa temer ao Senhor. Que você possa reconhecer os seus erros, as suas falhas, e reconhecer que há um Deus que está com as mãos estendidas, que está com os braços erguidos para te abençoar, para te receber. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesse momento, Pai amado, interceder pela vida desse meu amado, ó Pai, que está na sua casa, Senhor Deus. Talvez, Pai amado, com seu coração magoado, Senhor amado, entristecido, Senhor. Talvez, Pai amado, tendo dito tantas palavras, Senhor amado, contra ti, ó Deus. Mas nesta noite o Senhor, Pai amado, está falando ao coração desta pessoa, meu Pai. Que ela possa reconhecer os seus caminhos e possa aprender a temer ao Senhor. Que ela possa se achegar a ti. Que ela possa, Pai amado, reconhecer que errou e receber do Senhor o teu perdão. Receber do Senhor, Pai amado, nesta noite, Senhor amado, aquilo que o Senhor fez com aquele homem que estava pendurado na cruz. Aquele homem que reconheceu que errou, que falhou diante de ti, mas aproveitou a oportunidade, se arrependeu, reconheceu os seus erros, se achegou a ti, fez um pedido e obteve a resposta, ó Pai. A maior resposta, ó Pai amado, que nós, como seres humanos, podemos ter, que é receber o teu perdão e a garantia da vida eterna. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai amado, abraçar, que o Senhor possa neste momento, Senhor,
confirmar nesses corações que o Senhor os perdoa, que o Senhor os abençoa e que eles possam, Pai amado, reconhecer que Tu és Deus e possam ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, ó Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Partindo já para a finalização do nosso culto, nós não podemos esquecer de estar orando, intercedendo pela vida daqueles que com fé têm pedido, têm feito seus pedidos de oração. Se talvez você esteja assistindo esse culto aí no leito de hospital, saiba que o Senhor está te visitando nesta hora também. Estendemos as nossas mãos. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor amado, mais uma vez, Pai amado, esses pedidos de oração. Pai amado, há muitos pedidos, Senhor, solicitações, clamor, Pai amado, Senhor Deus, por porta de emprego, Senhor amado, por cura, por restauração, por salvação. Pai, Tu és conhecedor de todas as coisas, por isso pedimos a Sua intervenção, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas do céu, Senhor, e derramar, Pai amado, bênçãos sem medidas sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Pai amado, que com fé, Senhor, elas têm colocado esses pedidos aqui, na certeza de que o Senhor os ouve, ó Pai, de que o Senhor atende o nosso clamor. Eu entrego essas vidas nas Tuas mãos, crendo, Pai amado, na vitória de todos eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por estarmos aqui, por permitir chegarmos até a sua casa, levando, compartilhando a palavra do Senhor. Que você possa receber nesse momento a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E quem recebe diz amém. Que Deus continue nos abençoando.